Quais são as estratégias utilizadas para a relativização da Bíblia? Por que a igreja deve se atentar para estas questões? Quais são as artimanhas, os argumentos, as narrativas construídas contra a palavra de Deus? Bem, questões como estas e muitas outras você vai aprender hoje no Escola Biblicast. Vamos lá? Olá, sejam todos muito bem-vindos ao canal do Escola Biblicast. Quem vos fala é o professor Roberto Penha, faço parte da Igreja Evangélica Assembleia de Deus do Estado do Rio Grande do Norte, pastoreada pelo pastor Martim Alves da Silva. Convido você hoje para estudar a lição 7 das lições bíblicas adulto da CPAD, que tem como tema a sutileza da relativização da Bíblia, dentro do tema deste trimestre que fala sobre os ataques contra a Igreja de Cristo, as sutilezas de Satanás nestes dias que antecedem a volta de Cristo. Bem, informo a você que o slide que eu vou utilizar nesta apresentação, com os subsídios inclusive considerados, estão sendo disponibilizados para você em 2 canais, no Telegram, o link vai constar na descrição, bem como também na nossa comunidade no Discord. Vamos para a nossa aula. Dentro desse tema, em que devemos considerar certamente a importância da Bíblia, pois não podemos desconsiderar nesse contexto que o ataque ou a relativização da Bíblia tem sido uma afronta não apenas à Bíblia, mas também a todas as pessoas que acreditam nela. Tá certo? Então é um ataque que não é apenas ao livro, mas também àqueles que creem no livro. Então a gente vai falar um pouquinho sobre isso hoje, tá certo? Temos no nosso texto áudio o seguinte texto em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16. Toda a escritura, divinamente inspirada, é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. Conforme 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16. A verdade prática fala assim: a Bíblia é a inspirada, a inerrante e a infalível palavra de Deus. Por isso, não podemos relativizá-la. A leitura diária, eu recomendo que os irmãos certamente leiam todos esses conteúdos. Esses trechos bíblicos vão ser muito importantes ao serem considerados em sua aula. Também temos um texto oficial que se encontra em 2 Timóteo, capítulo 3, do versículo 14 ao 17. Então, esse é o pano de fundo para a nossa exposição hoje, mas vamos trazer também conteúdos adicionais, obviamente, para que você possa ter melhores materiais para a sua aula de Escola Bíblica Dominical, você professor e, eventualmente, aluno também está muito bem preparado. Quanto aos objetivos dessa lição bíblica, temos como primeiro destacar os aspectos desconstrucionistas e relativistas a respeito da Bíblia, explicar o processo de construção de narrativas para criminalizar a opinião doutrinariamente conservadora da Bíblia. Quer dizer, chegamos ao ponto de dizer que a Bíblia tem uma visão ou uma doutrina conservadora, o que inclusive é importante mencionar que isso já é um viés de análise que está lendo. Na verdade, a Bíblia não é conservadora. A Bíblia é a Bíblia. Ela nem é progressista e nem ela é conservadora. Ela passa a ter esse viés a partir de quem está lendo e observando ela. Alguém pode achar que ela é conservadora, alguém pode achar que ela é progressista, tá certo? Bem, terceiro ponto, pontuar as novas metodologias e teologias a partir da relativização da Bíblia. Lógico, se eu relativizo a Bíblia, eu vou poder criar mecanismos e metodologias que vão suprir essa carência da Bíblia, né? O que a Bíblia não responde, eu vou ter aqui um material, um suprimento que vai responder. Então, esse tipo de absurdo que começa a surgir. Bem, como quarto e último objetivo da lição bíblica, afirmar que a Bíblia é um livro revelado e inspirado por Deus. Bem, eu quero começar aqui para vocês trazendo um subsídio muito importante, que são os 6 motivos para relativizar a Bíblia. Isso mesmo, 6 motivos para relativizar a Bíblia. Por que vamos tratar um pouquinho sobre cada um deles? Primeiro, um deles é o sentimento de liberdade para quaisquer práticas. As pessoas então tendem a buscar a menosprezar ou diminuir o papel da Bíblia porque elas entendem que podem ter a liberdade para escolher, para fazer suas escolhas e sem que tenha, o que eu coloquei como segundo ponto, necessidade de prestar contas, algo que é inerente ao ser humano. Ele tem que prestar contas. Então o filho presta conta aos pais, o trabalhador presta conta ao seu empregador e por aí vai. Então, esse tipo de prestação de contas, ela ocorre dentro do parâmetro bíblico e espiritual. Não é necessariamente nesta vida, não necessariamente é você fazendo mal e recebendo mal. Pode e deve muitas vezes acontecer, mas isso não é uma regra, não é o que de fato vai acontecer.
Mas existe uma prestação de contas no campo espiritual, que vai sobre o aspecto da eternidade de cada pessoa. Aí, esse ponto aí sim, nós devemos ter muito cuidado. Porque a Bíblia, ela fala que vai ter essa prestação de contas. E a pessoa, quando quer relativizar a Bíblia, ela pode estar se sentindo livre para não ter a quem prestar contas. Bem, o terceiro elemento, não ser acusado de erros e pecados pelos cristãos. Não é que o cristão vai procurar e vai agir como um inquisitor, não é necessariamente dessa forma. Mas algumas práticas pecaminosas, já dependendo do contexto, elas devem ser denunciadas. E, ao se fazer isso, o que vai estar ocorrendo? Aquela pessoa vai estar sendo confrontada. E as pessoas tendem a não querer ser confrontadas. Por isso que se relativiza a Bíblia, logo, as afirmações que a Bíblia fazem, elas podem ser o que também? Relativizadas, as consequências, aquilo que seria certo e errado. Eu relativizo a verdade. Então, relativizar a Bíblia é relativizar o certo e errado, é relativizar a verdade. Quarto elemento que eu quero também ressaltar. Permissão para que certas práticas condenadas na Bíblia possam ser aceitas. Então, necessariamente, ao relativizar a Bíblia, eu posso estar relativizando aquilo que me convém, aquilo que para mim me custa muito caro. Vamos supor que eu fosse usuário de algum tipo de vício, né? Fosse um viciado em alguma coisa. E a partir do que eu percebo que a Bíblia fala até claramente sobre determinado comportamento, aquele vício, e eu entendo que aquilo vai, né, me trazer um mal-estar, eu vou ser condenado, né, a princípio. Então, o que a pessoa faz? Algumas pessoas fazem em conjunto, relativiza aquele ponto, ao dizer, não é bem dessa forma, era apenas naquele tempo. Isso não se aplica para os dias de hoje. A sociedade mudou, a cultura avançou, a humanidade progrediu. Ou seja, começa a se colocar uma série de argumentos, falaciosos inclusive, para que possa permitir que uma verdade seja estabelecida não pela palavra de Deus, mas pelos pressupostos, pela minha verdade, ou pela verdade que um grupo, né, que se junta tenta impor, tenta colocar sobre as pessoas. Ou até mesmo aplicar para ela, mas ela se sente mentalmente muito confortável porque ela atendeu a sua necessidade, a sua demanda, né, de ficar e de se sentir muito bem. Quinto elemento, outras religiões que querem se sobrepor ao cristianismo. Sim, a verdade da palavra de Deus, ela é incontestável. Logo, se eu assumo isso, né, como algo incontestável, como Jesus, o único caminho para chegar a Deus, logo, as demais religiões que não são o cristianismo, elas estão equivocadas. Lógico, isso é um efeito consequente. Certo? É um efeito consequente. A pessoa que crê dessa forma, ela automaticamente entende que as outras religiões estão equivocadas. Logo, as pessoas das outras religiões vão ter um pensamento análogo. Então, você vai olhar para o islâmico, ele provavelmente, se ele não for convencido, né, convertido nesse sentido, né, de se tornar cristão, ele vai entender que a religião dele é a correta. E a partir disso, ele vai tentar fazer o que? Alguns? Minimizar, relativizar o que consta no livro sagrado dos cristãos, que é a Bíblia Sagrada. Fazendo isso, consequentemente, ele vai abrir espaço para que uma outra religião ocupe este lugar. E que provavelmente vai ser qual? A que ele pratica, lógico, né? Então, é basicamente isso que acontece. Então, esse também é um dos outros motivos que fazem pessoas relativizarem a Bíblia. Ou seja, não são apenas pessoas que querem ter uma vida, digamos, pecaminosa. Não são, digamos, ateus. Não quer dizer que são pessoas que estão fora do espectro religioso. Podem ser pessoas dentro do espectro religioso, só que de uma religião distinta que não o cristianismo. Então, é para você entender quem faz a crítica. Saber quem está fazendo a crítica pode nos sugerir muito fortemente o real motivo daquela crítica. Tá certo? Então, temos que entender muito bem isso. Inclusive, tem algumas falas, né? O pessoal até comenta, brincando às vezes, que a depender da crítica e de quem vem, se torna um elogio. Então, podemos fazer até um paralelo nesse sentido. Pronto. O sexto e último motivo para se relativizar a Bíblia é eliminar a importância da Bíblia para as pessoas. Porque se eu relativizo a Bíblia passa a ser muito fortemente não necessária. Ela não é necessária, porque ela é algo relativo. Pode servir para você, pode não servir.
a pessoa faz uma opção de escolha, não quero e fica por isso mesmo, e não vai perder nada, né? Porque é um livro que foi relativizado, é um livro com menor expressão, não é a palavra de Deus, não é a escritura inerrante e infalível. Então, é esse o ponto que nós devemos ter muito cuidado. Pessoas que querem eliminar a Bíblia Sagrada como referência para as pessoas, inclusive para a sociedade. Esse é um ponto também que devemos ficar muito atentos a isso, tá certo? Então, queria encerrar aqui esses 6 motivos para relativizar a Bíblia. Recomendo fortemente que você considere eles em sua exposição bíblica. Bem, também tenho aqui como um material suplementar, que eu poderia inclusive ter utilizado deles nesta aula em específico, mas perderia muito do sentido, porque eu já confeccionei esse material, já está disponível, certo? Em postagens anteriores no Telegram e também vai estar disponível em algum momento posteriormente no Discord também, vou colocar esses links, certo? Esses materiais são respostas a grandes questões que são levantadas de ataques à Bíblia. A primeira delas, a Bíblia é confiável? Alguns trabalham nesse sentido, então vamos falar um pouco sobre isso. A Bíblia precisa ser atualizada? E os 7 maiores erros ao ler a Bíblia, também fala sobre isso. E qual o problema do mal? O argumento ateu, ou seja, aquela pessoa que ataca a origem, né, do mal e atribuir isso a Deus seria, digamos, um Deus falho, um Deus problemático, um Deus que não é, na verdade, tão bom assim. Então, são ataques que são feitos a Deus, a Bíblia, que são muito importantes você também ter esse material de apoio. Então, ao final desta aula, você assiste esses 3 vídeos aí que certamente vale também subsidiar muito fortemente. Vou deixar o link desses vídeos também na descrição do vídeo ou também no podcast, você que estiver acompanhando posteriormente, tá certo? Então, esses materiais estão disponíveis para que você possa ter um material suplementar muito positivo. Bem, só que ao falar sobre a necessidade de você ver esses materiais suplementares, ele tem uma ligação muito forte com o que eu vou apresentar aqui, que são a hierarquia de estratégias para relativizar a Bíblia. Como assim? Existe um modus operandi de como atacar a Bíblia, como relativizar a Bíblia. Existem ataques, inclusive, em todas as frentes que vou apresentar. Vão ser 5. Certo? Essas 5 frentes sofrem ataques constantemente. Só que cada uma delas, elas têm níveis de impacto maiores ou menores. Como assim? Você atacar premissas é um ataque muito mais forte do que você atacar uma derivação de uma premissa, ou seja, uma afirmação consequente de uma grande verdade estabelecida. E aí você vai entender, porque eu coloquei esse triângulo, né? Essa pirâmide aqui, para que você possa entender que existe uma hierarquia, da base até o topo. Os ataques feitos à base, eles são muito mais perigosos. E os do topo não deixam de ser perigosos, mas são menos em relação ao topo, em relação à base, desculpa. Então, vamos começar aqui falando um pouquinho sobre cada um deles. 1. Ataque relativo à existência de Deus. Por que as pessoas atacam a existência de Deus? Pois é algo muito simples. Se Deus não existe, qual sentido tem a Bíblia? Qual sentido tem Jesus? Perde total sentido tudo que vai se discutir posteriormente. Então, por isso que ataques à existência de Deus, ou ao próprio Cristo, inclusive, é um ataque à Bíblia Sagrada de forma consequente. Porque se a pessoa consegue, entre aspas, né, vamos dizer assim, provar que Deus não existe, então o que é a Bíblia? Não perde muito do sentido dela. Então, esse é um ataque que é muito utilizado nos nossos dias. O ataque contra a existência de Deus. Por isso que o vídeo que eu informei anteriormente, como indicação, que fala sobre o problema do mal, esse vídeo é exatamente uma das estratégias que as pessoas utilizam para invalidar a Deus, né, como uma possibilidade de existência, tá certo? Então, o segundo elemento que eu queria também apresentar é ataque à inspiração da Bíblia. Vamos supor que a pessoa não consegue eliminar a tese ou a ideia que Deus existe. Ele não conseguiu eliminar essa possibilidade, mas ele pode fazer um ataque quanto à inspiração da Bíblia. Eu queria dizer o seguinte, tudo bem, Deus até existe, mas quem foi que disse que a Bíblia é o livro de Deus? Que a Bíblia é a palavra de Deus? Olha como o nível de sofisticação do ataque, ele fica muito maior. Isso fica extraordinariamente maior. Por quê? Porque está atacando a inspiração da Escritura Sagrada. Então, a inspiração da Bíblia, ela pode ser
comprometida a depender de narrativas que são construídas. Não é que a Bíblia perde a sua inspiração, mas para algumas pessoas, a depender de como a narrativa é construída, era como se a Bíblia perdesse a inspiração. E esse é um problema. O terceiro tipo de ataque, que é após a inspiração, seria a inerrância da Bíblia. Digamos que a pessoa não conseguiu eliminar a existência de Deus, não conseguiu eliminar a inspiração da Bíblia, ou seja, a Bíblia é um livro de Deus, mas ele faz um ataque que a Bíblia erra, a Bíblia tem problemas, a Bíblia tem erros, e aí podem se levantar inúmeras possibilidades. Por isso que eu recomendo fortemente o vídeo que eu falo sobre a Bíblia é confiável, né? O link vai constar na descrição deste vídeo. Bem, por quê? Quando se fala sobre a Bíblia é confiável, eu trago uma questão muito importante de como a Bíblia foi escrita. Como ela foi passada ao longo dos tempos. Quem escreveu a Bíblia? O conteúdo dela já passou pela prova do tempo? Se provou correto ou não? Então, são levantadas várias questões e nós temos respostas para essas questões. Então, a terceira modalidade é atacar a Bíblia como? A Bíblia contém erros. A Bíblia tem problemas. E por quê? Se assumir que a Bíblia tem erros e tem problemas, automaticamente, o que vai ocorrer? As pessoas vão poder colocar em xeque partes da Bíblia. Porque qual a parte da Bíblia que está correta? Qual a parte da Bíblia que está errada? Perceba que o nível de sofisticação aumenta do raciocínio em virtude que abre margem para inúmeras críticas, relativizações. Perceba que o ataque à inerrância, de certa forma, ele é menor do que o ataque contra a existência de Deus. Perceba que quando você fala sobre a inerrância, vai dizer que existem erros na Bíblia. Não quer dizer que a Bíblia toda está errada, mas parte dela pelo menos estaria. Então, perceba que esse ataque ele é menos problemático do que o do ataque da existência de Deus, inclusive o da própria inspiração da Bíblia. Porque se for atacada a inspiração e a inspiração for comprometida, obviamente vai saber então que seria o quê? Livros feitos por homens comuns, sem nenhum tipo de inclinação espiritual, né? Revelação de Deus. Então perceba que nível pode chegar os ataques para relativizar a Bíblia. Quarto argumento, né? Ou quarta linha de fronte, né? Que podemos pensar de batalhas, de discussões. É o ataque quanto à interpretação da Bíblia. Vamos supor que a pessoa não conseguiu eliminar a existência de Deus, não conseguiu eliminar a inspiração da Bíblia, ele não conseguiu eliminar a inerrância da Bíblia, mas ele coloca a culpa em quem? Nas pessoas que leem a Bíblia, nas pessoas que fazem os materiais, vamos dizer, de apoio, inclusive isso que eu estou fazendo agora, certo? Um comentário bíblico postado no YouTube, vai dizer o seguinte, que a minha interpretação ela é equivocada, e geralmente é atribuído aí sim, uma coisa que até falei anteriormente, no início desse vídeo geral, é que a Bíblia, ela parece ter uma linguagem conservadora, uma linha conservadora, mas na verdade esse tipo de afirmação ela é problemática. Por quê? Porque a Bíblia não tem viés conservador e nem viés não conservador. A ideia de atribuir conservadorismo à Bíblia ou não é em virtude do leitor da Bíblia. Pense você pegar as verdades que a Bíblia apresenta quanto ao trato da mulher no Novo Testamento, que Jesus fazia, apresentar isso ao ambiente islâmico dos nossos dias, árabe em geral. Em muitos países, a mulher já era considerada por Jesus muito mais valorizada do que o que acontece no contexto atual para algumas nações mundo afora. Olha que interessante. Isso, para eles, pode ser algo muito progressista. Já para nós é algo do Ocidente relativamente normal. Alguns até vão dizer que, na verdade, é retrógrado, né? É antigo, é machista, né? Então perceba que é em virtude de quem está lendo, de quem está olhando. Então, nós não poderíamos, ou não deveríamos classificar a Bíblia a partir do nosso viés, da nossa história, exatamente. Não, a gente teria que tentar se abster o máximo disso. Então, é um ponto também muito importante a considerar. Então, é feito um ataque de dizer, ó, a Bíblia, no mundo ocidental, ela é interpretada de forma equivocada, de maneira muito conservadora, ao pé da letra, e por aí vai. Fazem ataques nesse sentido. O quinto e último momento de ataque, que seria o menos problemático, mas que é problemático, quero deixar isso bem claro, é o ataque a viver de acordo com a Bíblia. Ou seja,
A pessoa não conseguiu eliminar a existência de Deus, não conseguiu eliminar a inspiração da Bíblia, ele não conseguiu eliminar a inerrância da Bíblia, ele assume tudo isso como verdade. Ele conseguiu entender até que a interpretação da Bíblia até que está correta em geral, mas quando vamos para o viver, a prática, o dia a dia, as pessoas não estão vivendo de acordo com o que a Bíblia fala. E aí eu já passei por situações particularmente de alguém chegar assim e falar assim, mas você não é uma pessoa que é cristão e faz tal comportamento, né? No sentido que eu estava sendo, digamos, não muito amoroso, né? Não muito, talvez, conivente com algumas coisas. E aí a pessoa foi passar e querer me ensinar como eu deveria viver, já que eu utilizo a Bíblia como manual de regra de fé. Eu não estou querendo dizer que essa pessoa não pode falar, ela pode falar. Inclusive, esse tipo de discussão só ocorre dentro do ambiente em que a cultura é pautada por princípios judaico-cristãos. Por isso que elas têm liberdade de falar, inclusive, contra a própria palavra de Deus, sem sofrer grandes sanções dentro do ambiente, obviamente, das pessoas aqui, a nossa sociedade. Não estamos falando aqui da discussão e talvez eventual punição espiritual futura. Não estou entrando nessa discussão. Estou falando aqui do nosso convívio como sociedade. Então, essa pessoa, em tese, ela pode falar o que ela estava acreditando, não tem problema. Mas a questão é, por que ela estava pensando daquele jeito e querendo dizer como eu deveria me comportar? E isso é uma das formas de ataque também quanto à Bíblia, porque está querendo dizer o seguinte, que eu não estou vivendo de acordo com o que a Bíblia apresenta, fala, mas é ele que passa a ser o interpretador da Bíblia, não eu mais. E ele interpreta melhor do que eu, lógico, porque ele está me dizendo o que eu deveria fazer. Então perceba que o nível de discussão fica relativamente mais elevado, né? Mais sofisticado e mais sutil. Que aí tem tudo a ver com a nossa lição bíblica. Porque vai ser pancadas ou passos leves, suaves, para que possa, aos poucos, minando e relativizando a Bíblia. Por isso que eu julgo que esse material até aqui apresentado é muito importante para você considerar em seus estudos, tá certo? Vamos para o nosso próximo tópico. Tópico 1. A Bíblia e o espírito desta era. Primeiro tópico dessa lição bíblica fala sobre a desconstrução. E aí fala-se empregos, né, termos muito comuns nos nossos dias, que o comentarista da lição bíblica coloca, como a era do vazio, pós-verdade, o fim das certezas, cultura líquida, ou até mesmo o próprio termo desconstrução. E isso tem se virado uma certa moda, né? Como assim? Tudo tem que ser desconstruído. Mas qual o papel do pai? Não, o papel do pai tem que ser desconstruído. O papel da mãe, não, tem que ser revisto, tem que ser revisitado. E começa aí. Isso que eu estou falando do pai e da mãe, por exemplo, já é um ataque às próprias verdades que a Bíblia fala sobre o que é ser pai, o que é ser mãe, né? Os papéis de cada um. Mas também se faz isso quanto à Bíblia. Eu devo revisitar e devo reconstruir o papel da Bíblia. E aí, coloca de lado o papel espiritual da Bíblia, aí apenas considera alguns elementos históricos, e na verdade só é parte dos históricos, porque outra parte não conseguiu ser provada, né, ou verificada em outras fontes. Aí começa um certo desespero em fazer o quê? Em mudar toda a concepção da palavra de Deus. E isso é sutil porque são várias frentes de ataque, que elas vão correndo aos poucos. Mas quando você pega de maneira geral uma visão mais distante, você vê que isso não é tão sutil. É algo muito bem orquestrado, deliberado e claramente exposto, certo? Não é algo muito sutil. Mas quando a gente vê as iniciativas, elas geralmente são mais isoladas, aparentemente sutis, certo? O relativismo. O relativismo é algo muito interessante, né? Porque as questões passam a ser todas consideradas relativas. E tem uma das coisas mais engraçadas que a gente percebe nesse meio é quando a pessoa fala que a verdade é relativa. Não, a verdade é relativa. Mas a pessoa que afirmou que a verdade é relativa, ela deveria saber que a própria afirmação dela no pressuposto, na premissa que ela colocou, também não pode ser provada. Então, logo, alguém afirmar que a verdade é relativa, a própria afirmação, como está, ela também é relativa. Ou seja, a própria afirmação pode ser verdade como pode não ser. Então, tudo se torna relativo. Isso é um grande problema. Então, até a pessoa que quer dizer que tudo é relativo, que a verdade tem que ser... Isso aí é apenas uma falácia. Do ponto de vista racional e lógico, isso nem se sustenta.
É um erro primário de lógica, tá certo? E olha que eu não sou especialista em lógica, não entendo tanto lógica, mas é uma coisa primária de lógica. A pessoa não consegue afirmar algo sem que não tenha que recorrer a verdades, a elementos absolutos. Tá certo? A gente não está falando aqui de coisas secundárias, preferências, né? Ah, time de futebol. Existe time de futebol certo para torcer? Alguns vão dizer que até tem, né? Até fazem coisas absurdas pelo seu time, mas não estou falando disso. Isso é uma preferência. A pessoa que prefere tal cor, sim, prefere tal cor, não quer dizer que azul é melhor do que vermelho, ou vermelho é melhor do que azul. É apenas opções de cores. E são opções, mas existem verdades claras e absolutas. E essas verdades, elas não podem ser negligenciadas. E qual é o material, fonte que nos fala boa parte delas no mundo? É a Bíblia Sagrada. Existem outros elementos que apresentam verdades também muito importantes, como as próprias constituições, leis de países que mostram elementos que, inclusive, parte deles estão alicerçados aonde? Na própria Bíblia Sagrada, certo? Então, é muito interessante isso. O segundo tópico da nossa lição bíblica, temos a Bíblia e o politicamente correto. Um dos grandes problemas do nosso tempo, o politicamente correto. Porque o que é o politicamente correto? Um grupo de pessoas passa a determinar ou dizer aquilo que deve ser feito, ou pensado, ou executado. E é interessante que onde estão essas pessoas? Essas pessoas geralmente estão em ambientes de entretenimento e, por incrível que pareça, em ambientes que seriam mais profissionais, que seriam o quê? O jornalismo. Então, o jornal, ou as televisões, as mídias em geral, né, até ditas profissionais, elas possuem vieses. O que ter viés, em tese, não é problema, né? O ruim é quando a pessoa esconde ou tenta disfarçar o viés. Não, existem viés claramente apresentados e definidos. Só que a pessoa, tendo ciência do viés do que ela deveria fazer, se policiar, para que não possa estar tendo comportamentos ou decisões com base naquilo que ela acredita como visão do mundo melhor, certo? Deveria ser isento, no caso do jornal. Mas quando o jornal apresenta tais reportagens, apresenta tais bandeiras, ela, em diversos momentos, está querendo dizer que aquilo é uma prática correta, que aquilo não tem problema. E, ao colocar aquilo como algo positivo, algo bem visto, que deve ser considerado e que vai de forma contrária à Bíblia Sagrada, o que é que está se fazendo? Está se colocando um novo padrão, uma nova referência para ser seguida, que é diferente do quê? Do que se apresenta na Bíblia Sagrada. Consequentemente, está se relativizando a Bíblia. Um outro elemento também que acontece dentro dessa lógica de politicamente correto é pessoas que são o quê? Influenciadores, que fazem e afirmam, né, e policiam as pessoas, determinam o que é certo e errado, e as pessoas passam a ser criticadas, perseguidas, mortas, digamos, dentro do ambiente, assassinadas dentro do ambiente de reputação, só porque pensam diferente. E aqui a gente não está falando de críticas que são, inclusive, até crimes. Não estou falando de críticas, de observações nesse sentido, né? Racismo, por exemplo. Não, não é isso. Mas, pegando até o próprio caso de racismo, é interessante. E não é que nenhum tipo de conivência com certo grau de racismo, não é isso. Mas coisas que são absolutamente nenhuma visão ligada a elementos racistas, o pessoal usa isso como bandeira para dizer que é racismo. Isso é o quê? É a ideia do politicamente correto. É a ideia que um humorista, por exemplo, por mais que eu observe inclusive muitas vezes muito mau gosto em diversas piadas, né, que na verdade não são piadas, mas eles também são policiados. E olha, isso aí é uma pessoa que nem sequer observa a Bíblia como referência, né? Aí imagina só quando isso acontece com a Bíblia. Olha só, o humorista, você pensa, já é um absurdo, né? O humorista não pode fazer a piada, por mais que ela seja de mau gosto, ou entendo que ele pode fazer, mas não deveria fazer, mas ele pode fazer, beleza? Vai ser criticado, vai, mas não deve ser proibido de falar, é a minha visão, certo? Mas, quando se fala de elementos bíblicos, que são muito mais relevantes do que uma piada ou não de um humorista feito num palco, num espetáculo, fechado inclusive, né? Esse tipo de contexto, quando é criticado da Bíblia, é algo muito grave. Porque você está dizendo que o parâmetro bíblico ele deve ser, na verdade, observado pela ótica de um influenciador, de uma pessoa que
nem sabe, nunca leu a Bíblia Sagrada, talvez leu pouquíssimos outros livros, não tem nem formação mínima necessária intelectual para que possa discutir, não que fosse absolutamente necessário, mas minimamente deveria se esperar isso, e fica fazendo críticas infundadas e ditando o que deve ser feito ou não feito, como deve ser a regra e por aí vai. E essa pessoa faz um linchamento público, né, em suas redes e por aí vai. Então, esse tipo de politicamente correto é um problema que nós temos enfrentado, certo? Então, politicamente correto é um termo muito vago, pode estar se encaixando, alguns usam inclusive como mecanismo para cometer crimes e dizer que é apenas a opinião delas, o que eu discordo obviamente, mas tem uns que exageram ao ponto de limitar a expressão da verdade da Bíblia Sagrada, e isso é muito grave, e isso nós devemos ter muito cuidado e combater, ao ponto que nós temos que repetir ou falar aquilo que é muito óbvio, né? Chegar num ambiente em que tem professores e professoras e ter que dizer assim: olá, professores, olá, professoras. Mas para que fazer isso? Você pode simplesmente dizer: olá, professores. Isso quer dizer o quê? Que a influência da ideologia de gênero está sendo implantada em uma questão muito periférica, eu julgo eu, inclusive, muito periférica, mas já está sendo absorvida pela língua portuguesa, né? Alguns já estão dizendo que isso é normal. Olha o absurdo que nós estamos, né? Então, assim, é algo absurdamente grave, né? Estamos enfrentando isso. Segundo tópico, dentro do tópico 2, né? A Bíblia politicamente correto e a ideia da criminalização da opinião. Uma coisa consequente, né? Um elemento consequente ao que eu mencionei anteriormente, né? E aí está se colocando já o grupo de cristãos conservadores e cristãos progressistas, ou seja, é o cristão que segue o padrão bíblico, geralmente é considerado o cristão conservador. E o cristão que começa a fazer firulas, inventar novas teologias, flexibilizar, relativizar, esse é o cristão progressista. É aquele que é o bem visto, né? A referência. E isso também é um outro problema. Temos que ter muito cuidado quanto a isso, porque esse é pintado como se fosse um cristão moderno, que está ligado à cultura, à modernidade, é o cristão dos nossos tempos. Isso é um grande problema, certo? O parâmetro bíblico permanece, não mudou. Terceiro tópico, a Bíblia e o outro evangelho. Como assim? A partir da flexibilização da Bíblia, passa a ter a necessidade de que outros elementos possam explicar aquilo que a Bíblia, em tese, não explica. Aquilo que a Bíblia falha, não vai até, digamos, ao fim daquele ponto, né, discute de forma... Então, vai ter que ter elementos que preencham isso. Geralmente se utiliza o quê? Uma metodologia. E uma metodologia seria os caminhos, os passos para isso. E geralmente essa metodologia passa para você ressignificar a Bíblia Sagrada. Você reler a Bíblia sob uma ótica diferente, muitas das vezes. E esse já é um problema de base, porque você está utilizando uma ótica para ler a Bíblia, mas espera aí, não era para ler sem ótica nenhuma, era para ler o mais livre possível de vieses. Totalmente eu sei que isso não existe. Mas se eu coloco para ler a Bíblia pela visão feminista, vou ter problemas. Se eu pego para ler a Bíblia pela visão machista, eu vou ter problemas. Eu deveria ler a Bíblia sem nenhum desses vieses, por exemplo. Então, esse é um ponto muito importante também a considerarmos, porque isso vai trazer consequências negativas ao longo do tempo, porque essa hermenêutica extravagante, né, heterodoxa, vai trazer implicações na prática das comunidades e das igrejas. Segundo tópico, dentro desse tópico 3 aqui, fala sobre a Bíblia e o outro evangelho, são as novas teologias. Aí, geralmente, são associadas a teologias inclusivas, que essas teologias inclusivas geralmente estão associadas também às chamadas igrejas emergentes. Eu sei que essas igrejas emergentes é algo muito amplo ainda, mas geralmente está associado a elementos de ecumenismo, a tolerância, geralmente a pecados que são claramente expostos na Bíblia Sagrada, como o homossexualismo, né? E é apresentado como algo que pode ser tranquilamente aceito, algo normal, e que até a própria liderança pode ter esse comportamento sem nenhum tipo de problema, porque a teologia que foi colocada no lugar que
A Bíblia deixou de responder. Por que deixou de responder? Porque as pessoas relativizaram a Bíblia. Ao relativizar a Bíblia, outros mecanismos podem ser as respostas. E cada um com a sua imaginação fértil, viajando na maionese, né, como alguns falam, vai criar as coisas mais absurdas possíveis. Tópico 4. A Bíblia sempre atual, palavra de Deus. O tópico 1, subtópico 1, fala sobre a Bíblia ser revelada por Deus. Entra no subsídio inicial apresentado por mim, que fala sobre a Bíblia confiável, a revelação. Então, não apenas temos elementos internos dentro da Bíblia Sagrada que indicam isso, como elementos externos, ao perceber pela exatidão, pela inerrância, pelos elementos textuais e históricos que a Bíblia não falha, a Bíblia não erra. Então, se você está discordando do que eu estou falando, me prove, me mostre. Eu até coloquei no Instagram algumas questões perguntando sobre versões de Bíblia, traduções de Bíblia. Alguns vão chegar com um erro de tradução da Bíblia e vai dizer que a Bíblia tem um erro. Aí, meu amigo, é um erro primário de sua parte que talvez está pensando dessa forma. Pega uma epígrafe, que a epígrafe não é Bíblia, lógico, né? Se não sabia disso, está sabendo agora. E diz, olha, a epígrafe diz uma coisa e o texto embaixo diz outra, né? Sim, mas quem foi que colocou aquela epígrafe? Foi um editor, um grupo empresarial, um grupo editorial que colocou aquilo ali. Né? Um conjunto de estudiosos que colocaram. Aqueles estudiosos podem errar porque são humanos como eu e você. Mas o conteúdo da Bíblia, no original, esse aí não tem erro. Esse aí não tem erro. Erros que você talvez está identificando é que você está lendo a Bíblia em português. E algumas traduções existem algumas falhas. É ciente isso, é claramente exposto essa informação. Ninguém esconde isso. Por isso que existem diversidade de traduções, algumas tentando implementar melhorias em relação a outras. E por tentar fazer melhorias, às vezes acertam, às vezes pioram o erro, tá certo? Então, deixar isso bem claro. Por isso que é bom ter bíblias de traduções abundantes, né, ao acesso, para que você possa ter melhores fontes a respeito. Inclusive, até tem um outro vídeo que eu nem mencionei anteriormente, que fala sobre traduções da Bíblia. Também vou deixar o link dele na descrição do vídeo, para que você possa também acompanhar, tá certo? Por isso que é importante estar inscrito no canal e acompanhar ele, né? Porque tem vários conteúdos já anteriormente postados sobre as principais questões que você já tende a apresentar, a discutir, está lá, tá certo? Então vamos ver lá o conteúdo já exposto e eventualmente tentar acrescentar alguma coisa aqui nos vídeos posteriores. Bem, o segundo item, a Bíblia é inspirada por Deus. Então, a Bíblia é o livro de Deus. A Bíblia não é apenas um livro que contém a palavra de Deus. É muito mais do que isso, porque ele é inteira e completamente a palavra de Deus. Não é apenas uma parte, é ela na totalidade. Por isso que é importante você considerar este livro para a sua vida e não relativizá-lo ele. Lógico que boa parte da minha audiência não tem esse tipo de pensamento, mas as pessoas que você vai eventualmente ter contato e ensinar, pode ser que tenham questões quanto a isso, sem dúvida. Pessoas fora do ambiente da igreja, mas que você, pelo seu conhecimento, você pode ajudar elas, inclusive no próprio papel de evangelização, porque uma das principais barreiras que alguns colocam é, será que a Bíblia fala é a verdade? Porque aquilo que a pessoa está pregando, anunciando, parte que a Bíblia é uma verdade, mas se não for, então você tem que ter argumentos de mostrar que a Bíblia faz total sentido e não podemos relativizá-la a ela. E aí, a partir disso, você tem elementos e premissas básicas para que você possa prosseguir a sua vida e, inclusive, evangelizar e falar de Jesus para outras pessoas também. Bem, como conclusão, entendemos que a Bíblia ela tem sofrido ataques sistemáticos, certo? Muito bem orquestrados em diversas frentes ao mesmo tempo, tá certo? De forma individual pode parecer sutil, mas de forma global não tem nada de sutileza nisso. Portanto, afirmo que você tem que ter muito cuidado quanto a qualquer tipo de concessão que as pessoas fazem ou queiram fazer, inclusive na sua própria comunidade, na sua própria igreja, para que você não venha incorrer neste erro também. Imagino que esse conteúdo tenha sido muito útil para você. Portanto, recomendo fortemente que você se inscreva no canal do Escola Biblicast, compartilhe este vídeo com outras pessoas, entre no nosso canal do Telegram, onde tem vídeos e conteúdos adicionais, áudios, materiais de apoio, bem como também o nosso Discord, a nossa comunidade do Discord, que recentemente foi criada e que tem crescido significativamente. Recomendo fortemente que você nos acompanhe nas redes sociais e nos encontramos em nossa próxima aula. Que Deus te abençoe, fique na paz do Senhor. Tchau, tchau e até mais.